Ok, pessoal do sétimo ano, prosseguindo com o conteúdo, não é? Que fala das expedições exploradoras. As duas primeiras são exploradoras, não é? A de Gonçalo Coelho e a de Gaspar de Lemos, e essa terceira expedição também exploradora e mais com maior ênfase a questão da proteção do território brasileiro, com medo que o território brasileiro pudesse ser invadido. Isso é o grande motivo que fez com que os portugueses enfrentassem essa situação dessas expedições antes da colonização propriamente dita. O que é que temos aqui? As página 178, sétimo ano. Isso, prosseguindo aí, atenção, muito bem. As primeiras expedições brasileiras inicialmente provaram que não foram encontrados metais preciosos e especiarias. Por outro lado, observaram que a tinta extraída do pau-brasil geraria lucros. Mesmo com os relatos de Américo Vespúcio, contrários a qualquer investimento da coroa portuguesa, o que se viu foi a extração do pau-brasil crescer e se consolidar. Isso despertou ainda mais o interesse da coroa, mas também de aventureiros que extraíam a madeira sem pagar imposto a Portugal, o que causava grandes prejuízos. Muitos desses invasores eram franceses, espanhóis e holandeses. As invasões ao território brasileiro despertaram forte preocupação na coroa, que logicamente a coroa portuguesa tinha o medo de perder o controle da situação. Prosseguindo então, a tentativa diplomática entre Portugal e Espanha, a tentativa de diplomacia entre Portugal e Espanha não deu certo. E a solução foi enviar as chamadas expedições guarda-costas, não é? Que tinham a função de proteger o litoral brasileiro e expulsar os franceses ou qualquer outro invasor das terras brasileiras. Quem liderou essas expedições entre 1516 e 1519 foi Duarte Coelho, não é? Foi Cristóvão Jacques que fundou a feitoria. Uma outra situação importante foi Duarte Coelho, que fundou a feitoria de Igaraçu, né? Em 1516. E 1526 a 28, Cristóvão Jacques fundou a feitoria de Itamaracá. Nessa página ainda, 178, nós temos uma imagem de uma caravela, vocês observem aqui, com a legenda embaixo. É importante, é fundamental que você tenha guardado na sua mente aquelas informações, as explicações que eu dei sobre isso, muito bem, sobre as condições ideais, favoráveis para que Portugal pudesse ter a expansão marítima como sendo a pioneira, como sendo a primeira. Tá bom? Essa imagem aqui. E aqui tem a legenda dizendo o seguinte: os portugueses tiveram dificuldade para impedir outros países de saquearem o Brasil e negociarem com os indígenas.
Na ilustração de Théodore de Brie, um ataque português a corsários franceses. Esses corsários aqui significam piratas franceses, não é? Inclusive os franceses vão invadir, não agora, daqui a algum tempo historicamente falando, o território do Maranhão, por isso que o nome da capital do Maranhão é São Luís, e também vão invadir o Rio de Janeiro. Mas serão expulsos nos dois casos, tá bom? Temos sempre não, de vez em quando, vez por outra, o nosso livro traz essa seção aqui. Aconteceu. Presta atenção aí no serviço. Diz assim: Nicolas Durand de Villegagnon recebeu a obrigação de fundar a França Antártica no Rio de Janeiro. Portugal, que estava no processo de colonização do Brasil, criou as expedições exploradoras e guarda-costas. Para quê? Para impedir a invasão de estrangeiros. Batendo nessa mesma tecla, tá? Esse item aqui. Que queriam extrair o pau-brasil, inclusive a França. André Terveux, capelão de Villegagnon, capelão como se fosse uma autoridade religiosa, não é? Um líder religioso. Esse André Terveux, que era capelão, fazia a liderança religiosa de Villegagnon, tinha a função de registrar os costumes dos nativos brasileiros, além da fauna e da flora. Ficou na Guanabara, esse é o nome de uma região do Rio de Janeiro chamada Guanabara, até por conta da Baía de Guanabara. 1555 e 1556, onde observou a forma de organização indígena e a ideia de mitos, mostrando aos franceses que a violência atribuída a esses povos não passava de informações sem consistência. Seus escritos foram bastante valorizados na área da antropologia. Pronto. Essa sessão tem sempre algo curioso, algo diferente que vai abordar, trazendo para a gente aqui. Prosseguindo então, na página 179, nós temos assim: Expedição colonizadora, guarda-costas e exploradora de Martim Afonso de Souza. Diz assim: alcançando a costa de Pernambuco, ou seja, o litoral de Pernambuco, em fins de janeiro de 1531, começou Martim Afonso de Souza dando caça a 3 caravelas francesas que foram feitas prisioneiras. Mandou Diogo Leite explorar o litoral entre Rio Grande do Norte e o Maranhão e rumou para a Baía de Todos os Santos, onde encontrou Diogo Alvarez Correia, o Caramuru, vivendo entre os índios, casado com a nativa chamada Paraguaçu, filha do chefe índio Taparica. Em 1532, Martim Afonso deu continuidade à sua missão, ou seja, iniciar o processo de colonização no Brasil. Foi o que ele fez, professor? Muito bem, meu querido. Muito bem, minha querida. Fundou vilas e fortificações ao longo do litoral. A primeira vila foi fundada em 1532, chamada de São Vicente, no atual estado de São Paulo. Mais do que proteger as terras brasileiras contra as constantes invasões, Martim Afonso de Souza tinha que introduzir a cana-de-açúcar. A extração do pau-brasil foi cana-de-açúcar. A extração do pau-brasil foi substituída aos poucos pelo cultivo da cana. O primeiro núcleo colonial
Foi São Vicente. Também teve o principal engenho de produção de cana-de-açúcar. Tá bom, pessoal? Eu vou parando por aqui. Na próxima aula eu vou entrar em outro assunto, exercícios falando da exploração do pau-brasil e do surgimento das capitanias hereditárias. Certo? Forte abraço. Abraço, tchau para vocês, 7º ano, tchau.